Olá, primeira série B, tudo bem, meninos? Gente, eu vou ter que retomar como as aulas eram feitas logo no início da pandemia. Até porque nós tentamos gravar agora pelo Google Meet, não conseguimos, por causa da instabilidade da conexão. Não sei se é por causa da questão da chuva, mas enfim. Nós vamos corrigir as atividades que estão no livro de vocês. Talvez vocês não consigam enxergar o que está sendo projetado aqui na minha televisão, tá? Mas vocês estão com o livro na mão, é só pegar o livro de História, página de número 516, livro 3, que são as atividades do penúltimo capítulo do livro. Aí nós vamos fazer o processo de correção neste momento. Página de número 516, questão de número 1, questão da Unesp. Eu não vou fazer a leitura do excerto, tá certo? Farei a leitura apenas do enunciado propriamente dito e das alternativas, tá bom? Questão de número 1, Unesp, Universidade Estadual de São Paulo. De acordo com o excerto, é correto concluir que a extração de metais preciosos em Minas Gerais no século XVIII, aí tem alternativas A, B, C e D. A resposta certa é a letra C. Provocou um processo de urbanização e articulou a economia colonial em torno da mineração. Certo? A questão de número 2, que é estadual de Marília, Paraná, diz assim: ao longo do século XVIII, a mineração foi adquirindo grande importância, tornando-se em meados daquele século uma das principais atividades econômicas da América Portuguesa. Assinale a ou as alternativas correta ou corretas que se relaciona ou relacionam a essa atividade. 01. A mineração provocou uma forte imigração a ponto das autoridades régias, que é a mesma coisa de reais, a restringirem do reino ao Brasil. Está sendo essa alternativa? Está. A 01 ela está correta. Vamos lá. A 02. A cidade mineradora foi predominantemente urbana e apresentava uma maior complexidade e mobilidade social quando comparada à existente nos engenhos do Nordeste. Também essa alternativa ela está correta. A 04 diz: com a decadência das minas de ouro, a partir das duas últimas décadas do século XVIII, as manufaturas foram estimuladas pela Rainha de Portugal a se tornarem a principal atividade econômica de Minas Gerais. Falso. Primeiro que a atividade manufatureira aqui no Brasil, ela só foi autorizada a partir da vinda da família real portuguesa ao Brasil no início do século XIX, tá certo? Então não foi as atividades mineradoras, ou melhor dizendo, a atividade manufatureira, ela não substituiu a atividade aurífera em Minas Gerais no final do século XVIII. Então a 04 ela é falsa. 08. Com a riqueza possibilitada pela mineração, ocorreu uma diminuição da presença dos órgãos de Estado português na América. Tal diminuição revoltou os moradores do Brasil e influenciou a eclosão da Inconfidência Mineira. Falso. E o que torna a 08 falsa? A expressão diminuição. Porque justamente com a produção de ouro, ao invés de diminuir a presença dos órgãos fiscalizadores do Estado, aumentou. Nós tivemos um aumento do processo fiscalizatório para justamente evitar a questão do contrabando do ouro. Tá? Então, a expressão diminuição, que ela aparece duas vezes na alternativa 08, é que torna essa alternativa falsa. Não houve diminuição, houve aumento. 16. A mineração contribuiu para o fim da escravidão no Brasil, pois, embora existindo escravos na região mineira, eles foram sendo substituídos gradativamente por trabalhadores livres, os chamados contratadores. É falsa essa alternativa 16. Porque ela diz que a mineração ela contribuiu com o fim da escravidão. Não contribuiu. Os escravos que estavam ociosos, entre aspas, na região Nordeste, eles foram aproveitados na região de produção de ouro. A mineração ela intensificou o uso da mão de obra escrava negra. A escravidão ela só chegaria ao fim no período imperial, mais especificamente no final do Segundo Império. Então, as alternativas certas são a 01, 02, como é somatório, 1 mais 2 é igual a 3.
Questão número 3, Federal de Minas Gerais, leia o trecho, aí tem um trecho que está no livro de vocês, na página 516, questão 3, e eu vou ler apenas o enunciado, que diz: a partir das informações contidas nesse trecho de documento, é correto afirmar que a letra A diz: os roceiros e fazendeiros ocupados com suas terras de plantar e de criar eram isentos de pagamentos de impostos, o que lhes possibilitava um lucro maior que a dos mineradores. Falso, gente. Tá certo? Completamente falsa essa alternativa. Letra B. Os segmentos da sociedade mineradora dedicados a outros negócios e ofícios, além dos de minerar, plantar e criar, não geravam riquezas para Portugal, porque não pagavam os direitos de entrada à capitania. Gente, o advérbio de negação não torna a letra B falsa. Eles geravam riqueza sim para Portugal. Letra C. Os vadios que tendiam em razão do seu ócio a se tornarem malfeitores eram perseguidos pela população e duramente reprimidos pelas autoridades que temiam a generalização das desordens nos núcleos urbanos. Também é falso. A correta é a letra D, que diz: os mineradores responsáveis por grandes investimentos na atividade de extração do ouro eram aqueles que, por meio do pagamento do quinto, mais contribuíam para o enriquecimento do real erário. Questão de número 4, lembrando que a 3, a resposta certa é a letra D. A questão 4 diz: a corrida do ouro em Minas Gerais no final do século XVII trouxe uma riqueza muito grande para a coroa portuguesa, mas também exigiu muitos esforços no sentido de fiscalizar a produção e punir o contrabando. Assinaram a expressão correta a respeito das medidas fiscais empreendidas por Portugal nas áreas das minas. A letra A diz assim: apesar dos protestos dos fidalgos encarregados da arrecadação, a coroa portuguesa evitava pressionar os produtores através das derramas, limitando-se a aumentar os impostos. Pelo contrário, eram as derramas, que eram justamente a cobrança dos impostos atrasados, do quinto atrasado, que aumentaram a arrecadação da coroa portuguesa. Então a letra A ela é falsa. A letra B. Sem conseguir se impor aos proprietários das minas, a administração colonial passou a permitir a livre comercialização do ouro, arrecadando impostos nos portos e nas estradas. Errado. Não houve livre comercialização do ouro. O ouro, para ser comercializado, não podia ser em pó, e ele deveria ser em formato de barra, passando pela casa de fundição, de onde era retirado um quinto. A letra B ela é falsa. A letra C diz: a administração colonial instituiu as casas de fundição para regulamentar a produção do ouro e arrecadar mais impostos, obtendo total apoio dos proprietários das minas. Falso. Os donos das minas, eles se sentiram cerceados no direito de poder explorar o ouro. E com isso, a questão da instituição das casas de fundição e a cobrança do quinto fez com que surgissem as revoltas coloniais na região de produção aurífera. Então a resposta certa é a letra D. Ao aumentar a carga fiscal e as casas de fundição, a coroa ela logrou aumentar a arrecadação dos impostos, mas provocou, ou seja, ela teve sucesso em aumentar a sua arrecadação, mas por conseguinte gerou a revolta dos proprietários das minas. Para casa, na questão número 1, Universidade Federal de Minas Gerais, diz assim: todas as alternativas contêm informações corretas sobre a tributação do ouro nas minas no período colonial, exceto. Então, das 5 alternativas, 4 estão certas, 1 está errada. Eu quero a errada. A única errada é a letra D, que ela diz que o ouro passou a ser quintado somente a partir da instalação das casas de fundição. A cobrança do quinto ela já era feita muito antes da instituição das casas de fundição. O que torna a letra D falsa é a expressão somente. Tá certo? A questão de número 2, mais uma vez a questão de somatória, diz assim: Estadual de Marília. A descoberta de ouro nos sertões do Brasil na última década do século XVII promoveu grandes transformações em toda a colônia. A esse respeito, assinale as alternativa ou alternativas correta ou corretas. Aí tem assim, 01.
Após o período inicial da mineração, seu crescimento tornou a região mineira um próspero mercado de consumo, abastecido em grande parte por tropas de mulas que traziam gêneros, ferramentas e utensílios de outras regiões. Está certa a alternativa 01. Então, 01 mais. 02. A crescente importância econômica levou à presença mais efetiva do Estado português na região mineira, com a criação da Intendência das Minas e, posteriormente, com a formação da Capitania de Minas Gerais. Está certa a resposta. Vamos lá, 01 mais 02 mais 04. Sobre os escritos da época, os primeiros tempos da região mineradora foram de escassez de alimentos, o que decorria da inexistência de um sistema de abastecimento organizado. A 04 também está certa. Bora lá, 08. Nos primeiros tempos da mineração predominavam os faiscadores e os pequenos mineradores. Com o passar do tempo, o esgotamento do ouro de aluvião tornou a extração de ouro tecnicamente mais difícil e passou a exigir maiores investimentos. Também a 08 está certa. 16. A descoberta do ouro aumentou significativamente a população, mudou a economia, que passou a ter um centro dinâmico e transformou a sociedade e culturas coloniais. A 16, ela também está certa. Então vamos lá. Estão certas a 01, a 2, a 4, a 8 e a 16. Todas as alternativas estão certas. Somatório dá 31. Questão de número 3. A descoberta do ouro no interior de Minas deslocou parte da população colonial do litoral para o interior. A região das Minas foi ocupada por centenas de novos habitantes que careciam de tudo, de alimentos, de roupas, gado, cavalos, produtos europeus e muitos escravos para trabalhar nas minas. Atente para o que se diz acerca dessa que ficou conhecida como a Sociedade do Ouro. Alternativa 1 diz: a base da cidade mineira eram os escravos africanos escravizados, que constituíam boa parte dessa sociedade. E embora não representasse a maioria da população, seu trabalho era fundamental. Falso. Tá certo? Por que era falso? Porque apesar da base da atividade econômica ser os escravos negros, nós observamos que eles estavam em falta. E não apenas os escravos, eles eram importantes para a exploração do ouro. Nós tínhamos também os brancos pobres, que eram livres, e os negros forros, que também eles estavam trabalhando na produção aurífera. Então, a alternativa 1 ela é falsa. A 2. A atividade mineradora também deu origem a uma camada da sociedade que era extremamente pobre e que tinha sido atraída pela ilusão do ouro. Era formada por escravos libertos e brancos pobres. Certa resposta. A 3. Havia uma camada média composta principalmente de brancos, que incluíam pequenos comerciantes, tropeiros e pequenos produtores de gêneros agrícolas. A 3 também está certa. Então, está correto que se afirma em A, B, C ou D. Letra C. Apenas a alternativa 2 e 3 estão corretas. A questão 4, FUVEST. E o pior é que a maior parte do ouro que se tira das minas passa em pó e em moeda para os reinos estranhos. E a menor quantidade é a que fica em Portugal, nas cidades do Brasil. Essa frase indica que as riquezas minerais da colônia, letra A, produziram ruptura nas relações entre Brasil e Portugal. Não, ainda não. A é falsa. Letra B. Foram utilizadas em grande parte para o cumprimento do Tratado de Meltwain entre Portugal e Inglaterra. Certa resposta. Letra B. A questão de número 5. As minas do Brasil se vão de dia em dia acabando, como mostra a experiência. Muitas delas já não dão nem para as despesas Antigamente, tirava-se tanto que só a Capitania de Minas Gerais pagava dos direitos dos quintos 100 arrobas de ouro todos os anos. Letra A. Aponte uma das causas do declínio da produção aurífera na região das Minas Gerais, na época em que o texto foi escrito. Anote aí. O esgotamento da produção de ouro, o esgotamento das minas de ouro, e as técnicas rudimentares utilizadas. O esgotamento das minas de ouro,
das minas de ouro e as técnicas rudimentares utilizadas. Ponto final. Vamos agora para a letra B? A letra B pede para que você indique duas consequências econômicas da atividade mineradora para a colônia. Qual foi a primeira consequência? A formação de um mercado consumidor interno. A formação de um mercado consumidor interno que dinamizou a economia colonial. A formação de um mercado consumidor interno que dinamizou a economia colonial. Pronto. Vamos lá. Questão de número 6. O desenvolvimento da economia mineradora do século XVII teve diferentes repercussões sobre a vida colonial, conforme se apresenta caracterizado numa das opções a seguir. Assinale-a. Letra A diz: incremento do comércio interno e das atividades voltadas para o abastecimento na região centro-sul. Resposta certa é ela, é a letra A. Vamos lá, mais Enem. Quando a corte chegou ao Rio de Janeiro, a colônia tinha acabado de passar por uma explosão populacional. Em pouco mais de 100 anos, o número de habitantes aumentara 10 vezes. A alteração demográfica destacada no período teve como causa a atividade cafeeira? Não. B. Industrial? Também não. A industrial ela só seria responsável pelo aumento demográfico somente no período republicano, mais especificamente a partir da Era Vargas nos anos 30 do século passado. Mineradora, com a ampliação do tráfico africano? Sim, é a letra C. E vamos agora para o sintetizando a unidade. Aí nós temos a cidade mineradora, tanto a parte de administração, transformações sociais e economia. Capital da colônia. Aí, no caso, vocês vão colocar assim, a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. A letra aí tem a seguinte: transformação econômica ocorrida com a mineração. Desenvolvimento de um mercado consumidor interno. Desenvolvimento de um mercado consumidor interno. Desenvolvimento de um mercado consumidor interno. Anotaram? Vamos lá. A outra parte. Instalações usadas para reduzir o desvio de ouro das regiões mineradoras. Casas de fundição. Casas de fundição. Colocar aí. Casas de fundição. E por último, a característica da sociedade. Escravagista. Escravagista. Sociedade escravagista. Pronto aí, meninos? Beleza. Pronto, já encerramos a correção da atividade. Vamos agora para a página seguinte, que é a página de número 520, quando nós faremos o momento introdutório sobre o absolutismo monárquico. As monarquias absolutistas e as revoluções inglesas. Unidade 8. Estado absolutista. Preste bem atenção, meninos. Vamos dar uma pausa com relação à história do Brasil e vamos voltar novamente os nossos olhos para a história mundial, mais especificamente para a história europeia. Nós vimos que durante o período da Idade Média, o rei ele tinha o poder de direito, mas ele não tinha o poder de fato. Para recapitular aquilo que nós vimos no final da primeira etapa, na verdade, durante o início da segunda etapa, tá certo? Nós estudamos que durante o período medieval, houve da Europa, devido às diversas invasões bárbaras, nós tivemos uma desagregação da sociedade europeia ocidental.
Nós tivemos duas grandes levas de invasões bárbaras. A primeira, ela culminou com o fim do Império Romano do Ocidente, no ano 476 depois de Cristo, e aí nós tivemos uma segunda leva bárbara que aconteceu justamente no final do Império Carolíngio, quando nós tivemos aquela divisão do Império Carolíngio entre os três filhos de Carlos Magno. Aí tivemos Carlos o Calvo, Luís Germânico e tivemos também Lotário. Tivemos a divisão do Reino Franco entre os três. Que aí o resultado, na verdade, os filhos de Luís o Piedoso, melhor dizendo, neto de Carlos Magno, os três netos de Carlos Magno. E aí nós vimos que com a divisão do Reino Franco, a divisão do Império Carolíngio, ele propiciou a invasão de vários povos bárbaros, como os vikings que vieram do norte, os sarracenos que vieram do sul e os húngaros que estavam vindo, húngaros e eslavos que estavam vindo da região do leste. E isso ele provocou o feudalismo. Ele provocou a ruralização da sociedade ocidental europeia. Vimos também, quando estudamos a Idade Média, que graças a esse processo de ruralização, em que as pessoas elas se refugiaram nos castelos para se proteger das invasões bárbaras que estavam acontecendo, seja na primeira leva, quanto agora na segunda leva, nós tivemos o fortalecimento dos nobres. Os donos dos castelos, os donos dos feudos, eles passaram a se beneficiar. Eles que passaram a ter o poder de fato. E eles passaram a ter o poder de fato por quê, professor? Pelo fato de que esses nobres, eles passaram a ter os servos sob o seu controle, por causa do regime do quê? Do comitatus e do colonato. Bora recapitular aquilo que nós vimos na segunda etapa. Colonato é aquela característica de origem latina, em que a pessoa, ela oferecia, o servo ele oferecia a sua força de trabalho em troca de comida e proteção por parte do seu senhor. Enquanto comitatus, ele tinha origem germânica, que era a relação de fidelidade e lealdade entre o servo para com o seu senhor e do senhor para com o servo. Professor, isso é questão de relação de suzerania e vassalagem. Sim, também. Relação de suzerania e vassalagem. E aí, com isso, o servo, melhor dizendo, o senhor feudal, ele passou a ter a sua própria milícia, ele passou a ter o seu próprio exército. Tá? E com isso ele tinha o poder de fato, o poder coercitivo, de obrigar o outro a fazer aquilo que ele não deseja, aquilo que ele não quer. Enquanto o rei, ele tinha o poder de direito, ou seja, legalmente falando, juridicamente falando, era ele que governava, era ele que dirigia. Contudo, ele não tinha como impor a sua vontade. Para poder impor a sua vontade, ele necessitava de poder coercitivo, mas ele não tinha exército. Então, no caso, o exército real, na verdade, o rei ele dependia dos senhores feudais, que pudessem ceder os seus servos para que pudessem lutar as suas guerras. Então, nós observamos que durante o período medieval, durante a Alta Idade Média, nós tínhamos o poder real, ele estava completamente enfraquecido, tá certo? E o poder, de fato, ele não coincidia com o poder de direito. Mas nós também vimos que com o movimento cruzadista a situação começa a mudar, a situação começa a se inverter. Aos poucos, o rei ele começa a se sobrepor em relação aos senhores feudais, principalmente com o surgimento da classe chamada burguesia. E aí vimos, para que a formação dos Estados Nacionais pudesse ser efetiva, houve uma união entre o rei e a burguesia. A burguesia queria se enriquecer, precisava ampliar o seu poder econômico, mas para isso ela não podia mais estar à mercê
dos diversos senhores feudais que existiam naquele território, cada um com um tipo de moeda, cada um com um tipo de transação comercial. Então eles precisavam ter uma unidade monetária e uma unidade fiscal. Por outro lado, o rei ele precisava ter recursos financeiros para que pudesse assegurar o controle de um exército nacional sob seu comando, sob sua autoridade. Para ter soldados, esses soldados já teriam que ser pagos, eles teriam que receber os seus soldos, que é o termo que nós utilizamos para o pagamento do salário dos soldados. E para isso ele precisava da ajuda dos burgueses. Então nós tivemos, no caso, uma confluência de interesses, tanto dos interesses da burguesia quanto dos interesses da monarquia. Então, graças à aliança rei-burguesia, é que foi possível a formação do Estado Nacional. E nós vimos que, com o passar do tempo, o rei ele foi aos poucos acumulando poder. Enquanto o senhor feudal ele foi perdendo poder, o rei ele foi adquirindo não apenas o poder de direito, mas também o poder de fato. E aí o resultado, primeira série, foi que chegamos na Idade Moderna, e aí nós tivemos a questão da introdução da teoria mercantilista, que é a doutrina econômica, onde o poder do país é baseado na quantidade de ouro e prata em seu território. E aí nós vimos que, para que pudesse isso acontecer, o país ele tinha que ter uma balança comercial superavitária, tinha que exportar o máximo, importar absolutamente nada, controle, monopólio comercial metropolitano, metalismo. E tudo isso centrava-se na figura do rei. Mas agora, o rei ele precisava ter um controle ainda maior. Então, se ele já tinha o apoio da burguesia, ele necessitava também do apoio do poder religioso, ele necessitava do poder da igreja. Foi aí, justamente nessa esteira do mercantilismo, do renascimento comercial, do renascimento comercial e renascimento artístico que aconteceu nos séculos XV e XVI, bem como com a reforma protestante, que fez com que a Igreja Católica tivesse seu poder contestado com o surgimento da Igreja Protestante, que ela passou a apoiar as monarquias nacionais, que começaram a surgir ideias por parte de filósofos e outros teóricos que serviram de embasamento para um novo sistema político que ficaria conhecido na história como absolutismo monárquico. Pelo próprio nome, o absolutismo monárquico, ele traz a ideia de que o rei ele tem o poder absoluto, de que ele tem todo o poder, certo? Até aí vocês estão conseguindo entender? Tá tranquilo? Posso continuar? E qual é a base do pensamento absolutista? A base do pensamento absolutista de onde viria a autoridade do rei, o que justificaria essa autoridade total para o rei, estava centrada justamente na figura da divindade, na figura da deidade, na figura de Deus. E aí surge a chamada TDDR, Teoria do Direito Divino dos Reis. Vou repetir, TDDR, tá certo? Que são as iniciais para T de teoria, tá certo? Do direito, D de direito, outro D de divino, R dos reis. Teoria do direito divino dos reis. Quem foi que propôs essa teoria? Quem foi que propôs a TDDR? Nós tivemos vários intelectuais que caminharam para essa vertente. Mas quem trouxe mesmo essa teoria foi um camarada chamado Jacques Bossuet, tá certo? Jacques Bossuet, ele foi o principal teórico do pensamento absolutista. No livro de vocês, das páginas 520 a 521, vai falar justamente sobre esses teóricos. Eu estou indo do final para o início.
Tá? Então, na página 521, fala sobre a figura de Jacques Bousset. Foi ele que concebeu a TDDR. E o que é que dizia a teoria do direito divino dos reis? Dizia o seguinte, que o rei, ele era o representante de Deus na terra e ele só deveria prestar contas dos seus atos a Deus. Ou seja, a ninguém. Professor, que sacrilégio, que blasfêmia é essa que o senhor está falando? Gente, não é sacrilégio nem blasfêmia. Preste bem atenção, estou falando enquanto historiador. Vamos pensar de forma racional, deixar de lado todos os nossos pensamentos e todas as nossas crenças religiosas. Porque preste bem atenção, racionalmente falando, não tem como você imaginar que Deus existe. Deus ele existe no plano de fé. Fé ninguém questiona. Mas em termos racionais, Deus ele não preenche os requisitos exigidos pela filosofia para a questão de racionalidade e de existência. Porque Deus ele não é captado pelos sentidos empíricos. Ou seja, Deus ele não, você não vê Deus, você não ouve Deus, você não pega Deus, você não toca em Deus. Tá? Ah não, mas eu ouço Deus falar. Isso aí é questão de fé. Fé ninguém questiona, tá certo? Ninguém questiona, teologia ninguém questiona, tá certo? Nós não estamos aqui para questionar a religião. O que nós estamos querendo dizer é que, humanamente falando, tá certo? E política e cientificamente falando, não existe nenhuma comprovação com relação à questão da existência de Deus no sentido físico da palavra. Para a ciência, Deus ele é um construto social. Deus é algo que foi construído por parte do pensamento do ser humano. E aí, então, no caso, quando Bousset chega e diz que o rei, o monarca, ele só deve prestar conta dos seus atos a Deus, ele está dizendo que, na verdade, o poder do rei advém da divindade. Então, é um poder que jamais, é uma autoridade que jamais pode e deve ser questionada. Não gostou da decisão tomada pelo rei, vai reclamar com Deus. E você tem como reclamar com Deus? Não tem como reclamar com ele. Ah, não gostou do que o rei falou? Vai reclamar com Deus, porque é ele que deu autoridade para o rei, que deu autoridade para o monarca. Então observe que o pensamento absolutista, ele contrasta com o pensamento político de hoje. Quando você pega, por exemplo, a nossa Constituição, quando você pega a Constituição da República, a Constituição Federal, ela vai dizer que todo poder ele vai emanar do povo. Todo poder ele vai emanar do povo e em seu nome ele vai ser exercido. Está lá no artigo 1º, parágrafo único da nossa Constituição, da Constituição Brasileira de 88. Ela diz assim: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. De acordo com a lei máxima da República Federativa do Brasil, todo poder estatal ele vem da população. Ou seja, as pessoas que estão exercendo cargos públicos hoje em dia, cargos eletivos, o exercem porque nós, cidadãos brasileiros, é que assim escolhemos, assim o determinamos. O prefeito, os vereadores que vão ser eleitos agora no próximo dia 15 de novembro, eles serão eleitos pela vontade popular. Eu irei às urnas e os outros cidadãos brasileiros com direito a voto, nós iremos às urnas para escolhermos os novos prefeitos e os novos vereadores. Os governadores estaduais, todos eles foram eleitos diretamente pela população dos seus respectivos estados. O presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, ele foi eleito pela maioria da população. Ou seja, o poder que vem, o poder que Bolsonaro exerce, que o governador da Bahia exerce, que o prefeito de Ilhéus exerce, ou no caso do município onde eu moro, o prefeito de Una exerce, ele vem do povo, não vem de Deus, não vem de nenhuma outra entidade, vem do povo, de acordo com a nossa Constituição. Só que naquela época, o poder do rei vinha de Deus. Professor, então no caso, o rei era divino? Não.
Aí nós temos um grande contraste em relação àquilo que nós observávamos na antiguidade. No período da antiguidade oriental e na antiguidade clássica, o rei, o governante, ele era uma pessoa que foi escolhida por Deus, como era o caso, por exemplo, dos reis hebreus, Saul, Davi, Salomão e outros reis de Israel. Eles não eram a personificação de Deus, eles eram escolhidos pela divindade. Representados por quem? Através da figura do profeta. O profeta, ele era o porta-voz de Deus. Então, quando o profeta chegava e derramava o óleo de unção, ungindo o rei, sagrando o rei, estava dizendo que a unção divina, ou seja, que a autoridade divina repousava sobre o eleito, repousava sobre o monarca. Mas, por exemplo, quando nós vamos estudar a respeito do faraó egípcio, quando nós estudamos, por exemplo, a respeito dos monarcas que governavam as cidades sumérias de Uruk, Nippur, Lagash, o Império Babilônico, o Império Neobabilônico, os Acadianos, os Hititas, os Assírios, e quando isso, Antiguidade Oriental, ou quando estudamos, por exemplo, a respeito do imperador chinês, do imperador japonês, quando estudamos sobre os governantes da Grécia Antiga e de próprio Roma, no caso do imperador romano, eles eram considerados deuses encarnados, Deus em forma humana. Mas o absolutismo não. O rei ele não era o Deus em forma humana. Ele tinha recebido um mandato e a autoridade divina. Além de Jacques Bousset, nós temos a figura de Jean Baudin. Jean Baudin ele foi um jurista francês que viveu no século XVI, e ele dizia o seguinte, que o poder deveria estar concentrado na figura única de um governante, já que a fonte do poder real residia na soberania de Deus, e Deus não divide sua glória e seu poder com ninguém. Então, se Deus ele não divide sua glória, seu poder com ninguém, logo o governante não vai dividir sua glória e seu poder com ninguém, já que o governante ele governa em nome de Deus. Entenderam? E por fim, nós temos a figura de Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes. Maquiavel ele escreveu o livro O Príncipe, tá certo? E a frase mais conhecida de Maquiavel do livro O Príncipe é: os fins justificam os meios. Ou seja, o príncipe ou o governante ele tem que chegar ao poder de qualquer jeito, e ele tem toda a autoridade para poder se manter no poder e utilizando todos os meios possíveis, tá certo? Pouco importando se são meios morais ou imorais. Mas a luta dele é, já que chegou ao poder, ele tem que fazer de tudo para permanecer no poder. E aí nós temos a figura também de Thomas Hobbes, que Thomas Hobbes ele dizia que no estado da natureza nós vivíamos num período de guerra de todos contra todos. O livro Leviatã, a obra O Leviatã, ela nos mostra justamente isso. E aí que no período da natureza, o homem ele vivia nessa liberdade plena e total, e de acordo com essa liberdade plena e total, ele podia fazer o que ele bem entendia. E o resultado disso era caos, confusão. Como não havia lei, como não havia uma norma que pudesse ser obedecida por todos, prevalecia o quê? Prevalecia a lei do mais forte. O mais forte é que podia dominar, e consequentemente os mais fracos eles eram exterminados. Até que chegou um determinado momento que para poder ser garantida a ordem nas relações sociais, o indivíduo ele abre mão de parte dessa liberdade e faz um contrato chamado contrato social. Ele faz um acordo com quem? Ele faz um acordo com o governante, transferindo parte dessa liberdade para o governante, para que este possa garantir a segurança.
tá certo? Então, na verdade, ele traz a ideia de que o Estado, que é o Leviatã, seria o grande monstro com inúmeros tentáculos que teria o controle sobre todo estilo de vida, sobre todas as áreas da sociedade. E aí esse Estado, ele é representado por quem? Ele é representado pelo príncipe, ele é representado pelo monarca, ele é representado pelo rei. Com isso, meninos, nós já vimos o que é o absolutismo monárquico, estudamos sobre a TDDR e vimos o pensamento dos principais teóricos do absolutismo monárquico. Na aula de sexta-feira, nós estudaremos sobre o absolutismo na Inglaterra, na França. No caso da Inglaterra, falaremos sobre o rei Henrique VIII, que é a maior, Henrique VIII e Elizabeth I, que são os maiores representantes do absolutismo naquele país. No absolutismo francês, falaremos sobre o Luís XIV, o rei sou, o Estado sou eu, tá certo? E que também, a mim, foi o maior representante de todo o absolutismo monárquico europeu. E falaremos sobre o absolutismo monárquico em Portugal. Turma, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.